tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando diretamente aqui de Brasília, essa temporada nova, ano novo, com novo cenário. Estamos agora aqui trabalhando um novo cenário, mas sempre com a mesma qualidade. E hoje, você sabe, estamos trazendo mais um episódio sobre aqueles temas que fazem a diferença na sua vida, que vão fazer impacto na tua carreira. E eu vou trazer hoje o tema para falar um pouco sobre a indústria, desenvolvimento da indústria brasileira com tecnologia e inteligência artificial. E para esse papo, está aqui hoje comigo o Aldo Mendes, que é professor, doutor e desenvolvedor. Seja muito bem-vindo, Aldo. Valeu, muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é todo nosso, Aldo. Aldo, a gente já tem uma tradição aqui no podcast, né? Estamos fechando aí 3 anos de vida e a gente sempre começa tentando fazer uma linha do tempo para entender como que foi que o Aldo veio chegar no lugar onde ele está hoje em relação à tecnologia. Porque a gente sabe que muita gente que está acompanhando o nosso podcast pode estar começando, fazendo uma transição de carreira, ou pode estar no início. O podcast tem essa vantagem de ser um produto mais horizontal, né? Sim. O TDC tem essa característica de ser um negócio, tem muito desenvolvedor, galera da área de tecnologia, mas o podcast não, a gente abre mais. Então a pessoa sempre pensa, pô, será que um dia eu posso chegar e ser um Aldo da vida? Então conta pra nós, foi uma coisa aspiracional desde criança? A tecnologia estava na tua vida? Ou foi algo que chegou de repente na tua vida? Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Cara, isso é interessante porque realmente, desde novo, assim, desde que... qual profissão? Na minha cabeça era sempre, vou trabalhar com computação, né? Na época a gente falava informática. Sim. E eu lembro que, assim, o primeiro contato que eu tive, eu sou de Unai, uma cidade de Minas Gerais. E lá eu tive um contato com uma pessoa que trabalhava com desenvolvimento de software na época. E eu falei, caraca, isso é muito legal. E eu criei um site, eu estava na 8ª série, indo para o primeiro ano, eu criei um site chamado Unai Music. E eu ia nas festas, tirava foto e postava. E eu era tudo no site. Então eu aprendi HTML, JavaScript, PHP na época. Ia nas festas, eu era fotógrafo do site, tirava as fotos, editava as fotos e postava no site. Então, desde lá eu falei, cara, isso é o que eu quero, é a área que eu quero trabalhar. E a partir daí eu assim, encaminhei para essa área, né? Eu fui fazer a minha faculdade lá na Federal de Viçosa. Legal. Fiz sistemas de informação. Que é meio que um caminho natural, né? Exatamente. E sistema de informação é um curso muito interessante porque ele é mais abrangente. Diferente, por exemplo, do curso de Ciências da Computação, que é um curso mais científico. Sistemas de informação é um curso que você tem muito contato, por exemplo, com o desenvolvimento de soluções voltado para a empresa. Mais prático, né? E não tanto teórico. Então, eu fiz o curso, percebi que realmente eu gostava da área. Terminando o curso, eu vim para Brasília e aí eu comecei o meu mestrado na UNB e eu tive uma sorte de, quando eu entrei no mestrado, a gente estava com um tema assim, ainda meio solto. A minha orientadora falou, por que a gente não trabalha com computação em nuvem? Eu falei, que estava começando ali no início de 2015, então estava já o boom da computação em nuvem já estava bem interessante. Mas você tinha um cenário que você podia pesquisar aquele começo, né? Exatamente. Legal. E um outro tema que hoje é moda, né, que todo mundo fala, mas na época, assim, quando eu falava esse tema, a galera ficava com ponto de interrogação, sistemas multiagente. A minha orientadora, ela era uma das poucas cientistas no Brasil que trabalhava com sistemas multiagente. E aí ela falou, Caldo, vamos integrar as duas áreas, vamos trabalhar com sistema multiagente e computação em nuvem. Eu falei, cara, legal. Comecei a pesquisar, vi que não tinha ainda no Brasil tanto trabalho, tantas coisas nessa área, né? Tinha já, mas claro, ainda estava bem embrionário. E aí, comecei a trabalhar com ela. Aí eu fui surgindo outras oportunidades aqui em Brasília também para trabalhar como desenvolvedor. Eu sempre tive essa veia na academia e no desenvolvimento. Um pé lá e um pé cá. Um pé lá e um pé cá. E comecei a dar aula também. Eu sou professor hoje, né, em uma universidade. Então eu sempre trabalhei como desenvolvimento. Eu sempre fiz as 3 coisas. Com desenvolvimento, fazia o meu mestrado e era professor na universidade. E sobre o meu trabalho do mestrado, foi interessante o seguinte. Qual que era um desafio que a gente tinha?
os softwares não eram pensados para computação em nuvem. E tínhamos um software lá na UNB, que era um simulador que não era pensado para computação em nuvem. E a minha orientadora falou, pô, e se a gente fizer uma arquitetura multi-agente que esse software possa utilizar o melhor da nuvem? Que nessa época isso aí é ficção científica, né? Nessa época a gente não existia assim, não, tipo, vamos ali pegar um café, vamos Sim, fazer uma arquitetura em nuvem. Aí a ideia foi justamente essa. E o que me fez brilhar os olhos foi justamente isso. Tipo, vou trabalhar com uma tecnologia nova, vou trazer um conceito novo e a gente trabalhou com isso. Então, os agentes, eles iam aprendendo já, te trazendo um pouquinho de aprendizado de máquina, né? E quando, em vez, assim, o normal era, você vai lá e cria uma máquina virtual na nuvem. Sim. O que era a nossa ideia? Não, o agente vai criar, ele vai identificar quantos recursos de memória, CPU, que ele vai precisar para executar essa aplicação com esses parâmetros. Sim. Então, ele ia lá e criava automaticamente essa máquina na nuvem, identificando, por exemplo, menor custo, melhor desempenho, e aí foi. O meu doutorado seguiu nessa mesma linha. Isso era que ano do teu mestrado? O meu mestrado eu comecei em 2015. 2015. Temos aí 10 anos para trás. 10 anos. Porque, né, a gente está há 3 anos aí, começando a fechar 3 anos de que explodiu a inteligência artificial na borda, né? Sim. Mas eu sempre, quando eu trago convidados aqui, eu digo assim, cara, a inteligência artificial é um negócio 70, que tá aí, década, né? e você vê uma aplicação já bem prática, Sim. né, de agentes há 10 anos atrás, Sim. né? Sim. Era um desafio até encontrar ferramentas para a gente desenvolver. Lá, na época, assim, eu lembro que eu fiz um levantamento das possibilidades de desenvolvimento, a gente encontrou algumas assim, mas eram todas ferramentas muito técnicas, não tinha N8N como a gente tem hoje. Né? Nada mastigado. Nada, era tudo hard code mesmo, codando em Java. E fazendo essas tomadas de decisão. Então, aprendizado de máquina, tudo tinha que desenvolver na mão. Não tinha LLM para me ajudar, sei lá, um chat GPT da vida, né? Esses modelos de inteligência para me ajudar, foi tudo na mão. E aí a ideia, quando eu fui para o meu doutorado, foi que eu continuasse esse trabalho, mas enquanto no meu mestrado eu pensava para essa aplicação, que eu não era pensado novo, a minha ideia no doutorado é, qualquer aplicação agora. Se você tem desde um site... Né? Há um sistema extremamente robusto que você quer colocar na nuvem, essa arquitetura que eu desenvolvi com o sistema multi-agente, ela é capaz disso. E multi-cloud. Então, eu quero executar na Google Cloud, na Azure, na AWS. Ela identifica qual nuvem é mais barata para aquele recurso específico que você vai usar e cria a máquina lá. Então, a minha pesquisa do doutorado ficou realmente nessa área. E simultaneamente, como eu disse, eu estava trabalhando como analista, né? Analista de sistemas e desenvolvedor em outras áreas aqui. Como a gente está falando de Brasília, então sempre órgãos públicos. Então, eu trabalhei muito tempo no IMET, né? Lá na meteorologia, trabalhando com agrometeorologia. Hoje eu estou na CNI, que é mais voltado para a parte de indústria, só que... Sim, eu até ia te perguntar como é que você chegou na indústria, né? Nesse processo. Não que não tenha, obviamente que tem tudo a ver, né? Mas, digamos assim, não era tão específico da área de indústria, né? Como é que você chegou na CNI? Sim. Na verdade, hoje, dentro da CNI, eu não trabalho diretamente com a indústria. Lá é a Confederação Nacional da Indústria, mas o meu desenvolvimento hoje é muito mais corporativo. Entendi. Certo? Dentro abrangente. Abrangente. E é muito pensado nas soluções para a própria CNI, para o SESI, para o SENAI. Então, as soluções para melhorar a gestão, né, a corporação, por isso os sistemas corporativos dentro mesmo, pensando do sistema. Entendi. E aí, pensando um pouco nessa tua jornada, eu acho que é legal tentar mostrar para a galera o que significa, porque assim, quando a gente fala multi-agentes, você vê, é uma coisa que você estava trabalhando há 10 anos atrás, né? Mas isso ainda não está muito claro para o público em geral. O que significa isso? Eu vou te dar um exemplo que ainda no ano passado, em 2025, a gente fez um evento sobre inteligência artificial e a gente chegou lá falando sobre machine learning e uma pessoa perguntou, vocês nem falaram nada de ChatGPT, de Gemini? Eu falei, não, mas inteligência artificial é um mundo inteiro. Como que, para a pessoa, assim, digamos, do leigo para o mais técnico, a gente podia explicar para eles o que significa uma arquitetura multi-agentes? Tá, eu vou trazer até um pouquinho de quando eu estou falando sobre esse tema em alguma palestra, como que eu falo? Eu falo, galera, inteligência artificial é um universo. E dentro desse universo a gente tem galáxias. Né? Quando a pessoa vai lá e a Netflix indica um filme, aquilo ali é um tipo de inteligência artificial. Né? Quando você conversa com o ChatGPT, é um tipo de inteligência artificial. São técnicas e cada um tem suas
seus objetivos finais para a sua aplicação, né? Porque às vezes a gente fala de inteligência artificial, a pessoa, na cabeça de muitas pessoas, é ChatGPT. Acha que tudo se resume a ChatGPT. E o sistema multiagente, pensando no CERN mesmo, né? Lá no início, o que é um agente? A gente fala na literatura que agente é aquilo que pode perceber o ambiente, atuar sobre ele, tomar uma decisão e atuar sobre ele. Então, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar em sala, aquele limpador, né, o aspirador ali de pó que fica no chão, ele é um agente. Por quê? Ele percebe o seu ambiente, quando ele está andando, ele percebe onde é uma parede, onde tem um obstáculo, ele toma a decisão se ele vai limpar ou aspirar aquela região e ele atua sobre o ambiente. Isso é um agente. O que é um sistema multiagente? São agentes que podem ou cooperar entre si. Então, por exemplo, se você tem múltiplos aspiradores, eles podem cooperar entre si. Ou eu podia ter um aspirador, o que passa o pano, e eles têm que se organizar. Ou ser competitivo. Por exemplo, eu falo, ó, o aspirador que limpar uma região maior, com mais eficiência, vai ter um tipo de recompensa. Então, eles vão competir entre si. Quando a gente fala de sistemas multiagente, é isso. Primeiro, você pensa no agente como sendo essa unidade capaz de atuar, e o sistema multiagente é você ter isso de maneira cooperativa ou competitiva, atuando entre si. Hoje, a gente tem sistemas multiagentes muito mais abstratos, vamos dizer assim, né? Não olhando um robô especificamente. O robô dá aquela tangibilizada porque fica fácil da pessoa entender que ele toma uma decisão até se fico parado ou me movimento. Exatamente. Vou primeiro para o canto de esquerdo e cruzo ele em direção para a direita, ou eu vou reto para a direita ou para a esquerda. Porque o ser humano, ele não faz essa microgestão de decisões, né? A gente tem um sistema ali autônomo para fazer isso. Mas no caso de um agente, ele está fazendo cada uma dessas microdecisões, né? E você tem que ter esse cuidado de pensar nessas microdecisões, justamente porque, se ele movimentar para uma região que ele acabou de limpar, não vai afetar o ambiente em si, mas ele vai gastar energia. Tem um custo envolvido ali a cada tomada de decisão dele. Né? E hoje, quando a gente fala de sistemas multiagentes de maneira geral, a gente está falando, por exemplo, de um sistema multiagente que pode fazer uma tomada de decisão dentro da gestão de uma empresa, dentro da gestão de uma indústria, de uma organização. Se você pode ter um agente, por exemplo, que identifica, vamos pensar numa grande indústria, numa grande fazenda. Certo. Irrigação automatizada. Você pode ter agentes, por exemplo, agentes que vai considerar o clima, um outro agente que vai considerar o controle dos aspersores, enfim, de como vai ser feita aquela irrigação, e eles vão trabalhar cooperando. Então, vai pegar o dado da meteorologia e vai falar, beleza, para esse tipo de cultura aqui, quando a planta está em determinado nível, a raiz está em determinado nível, ele faz todo esse cálculo, que é vinculado à agronomia, e aciona um segundo agente, que é o agente que vai tomar a decisão, o quanto ele vai ligar aquele aspersor, quanto de água ele vai colocar. Então, o sistema multiagente é muito nesse sentido de ele perceber um ambiente, tá? E um outro exemplo do meu doutorado, que era assim, um pouco mais abstrato. O que era o ambiente dele? A nuvem, as máquinas virtuais, né? Ele atuava naquele ambiente. Qual que era a percepção dele? Ele ficava monitorando a aplicação. Essa aplicação está usando muita memória? Não está usando muito. Então está tendo desperdício de memória. Porque eu pago, na nuvem, a gente paga pelo quê? Consumo. Então, pelo consumo. Se eu aloco 16 GB de RAM e minha aplicação está usando só 4, eu estou pagando uma quantidade que eu não estou usando. Porém, se eu, por exemplo, tenho um site na Black Friday ou o site do TDC, ele tem um certo nível de acesso. Hoje que a gente está tendo um evento, vai ter muito maior. Tem que ter essa tomada de decisão. Picos, né? Os picos são... Então, o agente, ele pode ser isso. Tanto perceber o ambiente que é computação em nuvem, que é uma coisa mais virtual, quanto pensar uma coisa mais física, que seja um ambiente de limpar, exemplo da agricultura. Então, agentes, eles são capazes de perceber e fazer essas tomadas de decisões. E eu acho que é importante a gente ressaltar, porque assim, a gente ainda está falando de uma adoção em larga escala de inteligência artificial com baixíssimos parâmetros de conhecimento, de régua de conhecimento, se a gente puder dizer assim, porque muita gente usa, quase ninguém sabe como funciona. Então, eu queria até aproveitar o teu conhecimento de agentes, porque tem muito pessoas que quando elas passam por digamos, uma segunda camada, que é, mas eu estou usando esse negócio aqui, de vez em quando a inteligência artificial, ela me
ela alucina, ela responde. Quando a gente está falando de agentes, a gente está falando sobre um processo de treinamento com muitos dados, de retreinamento, de deep learning, às vezes, né, de aprendizado profundo, que não se compara a esses modelos extremamente horizontais de LLMs, né? Sim. Como que a gente pode explicar que... Porque, por exemplo, o cara vai dizer assim, pô, mas eu vou botar toda a minha irrigação na mão de um agente, e se ele enloquear lá e começar a fazer as coisas da vontade dele? Como que você poderia falar para essa pessoa dizendo, cara, não é assim né, que isso funcione? Tá. Uma coisa que é importante a gente pensar em agentes é, quando você vai pensar em um agente, tem o conceito da tomada de decisão. Né? Como que ele vai ter a inteligência para tomada de decisão? E aí a gente tem diversas maneiras de fazer isso. Então, se eu estou falando de um agente, por exemplo, geral, né, que vai ter que ter conhecimentos gerais, eu posso trazer o ChatGPT, o Gemini, enfim, esses modelos para ser o modelo de racionalidade dele. Vai ser a forma que ele usa para pensar usando esse modelo. Agora, se eu estou falando de um agente mais específico, por exemplo, da agricultura ou esse da computação em nuvem, eu posso ter um modelo específico, não preciso de conhecimento sobre, sei lá, aeroespacial, para um agente que vai fazer uma tomada de decisão sobre computação em nuvem ou sobre irrigação. Então, e muitas vezes até ele está trabalhando uma edge computing, ele está processando lá na borda mesmo. Borda. Exatamente. E isso é interessante justamente por isso. Porque uma vez que você deixa ele especialista, né, o conhecimento dele especialista naquela área, a forma da tomada de decisão é baseado naquele modelo que você utiliza dentro da implementação do agente. E aí esse modelo pode ser um LLM, que é um ChatGPT, pode ser um modelo treinado com Deep Learning, com Machine Learning, isso com os dados específicos, por exemplo, da fazenda, ou no meu caso, do meu doutorado, eu fiz a minha base de dados sobre as aplicações e alimentei, e essa base de dados que foi utilizada para treinar e ter esse conhecimento específico. Então, as ações, as tomadas de decisões, o conhecimento do agente, ele pode variar de N maneiras, e é interessante isso. Se a pessoa chega e fala, pô, como que eu vou fazer um agente inteligente? A primeira pergunta que eu tenho que fazer é, o que você espera dele? Eu espero que um agente, por exemplo, as pessoas até confundem agente com assistente. Um agente que ele vai conversar com o meu usuário final, e aí, de acordo com o que o usuário falar, ele vai tomar decisões. Por exemplo, sobre esse assunto que você quer falar, eu vou te encaminhar para o meu gerente do banco. Ou sobre esse assunto, eu já tenho um serviço que você pode, por exemplo, ver o saldo, e ele vai trazer Então, ele vai atuar sobre esse ambiente. Nesse caso, eu posso ter um LLM, porque as tomadas de decisões é só sobre o texto. Eu analiso o texto, o usuário manda mensagem, eu verifico. Então, essa tomada de decisão é realmente sobre o que você espera daquele agente. Sim. E se a gente for parar para pensar hoje, um dos grandes, eu acho, desafios de implementação, principalmente para essas dinâmicas de agentes, até se eu for falar em borda, é quando a gente fala de escala, né? Sim. Como que eu vou implementar essas coisas? Porque treinar agentes, quanto mais específico, aí você me corrige se eu estiver falando uma bobagem. Quanto mais específico mais eu preciso treinar ele e mais caro se torna esse processo, né? Sim. Como você enxerga, assim, que está andando essa evolução, falando até num panorama mais, que eu tenho certeza que você deve ter algum acesso até a dados lá no CNI que a gente não conhece, de adoção mesmo. Como que isso está se organizando no panorama aqui no Brasil para que a gente transforme isso na realidade, até para saber se vale a pena, né? Porque quando a gente está falando até a própria microagricultura, que você usou o exemplo da agricultura, né? A agricultura baseada em georreferenciamento, micro, já usa muita tecnologia lá e agora, digamos, está tendo que lidar assim, legal, de tudo que eu ainda posso implementar agentes. Como que você enxerga esse panorama de adoção pensando em escala? Cara, a gente está... Eu tenho até medo de usar esse termo, mas a gente está na bolha da IA nesse momento, né? Tudo tá... O pessoal está querendo... Ele chega e fala assim, eu quero usar IA. Você pergunta, aonde? Não importa, eu quero usar... Vou fazer churros, quero com IA. Exatamente. Então, hoje eu percebo o seguinte, tá no boom, tá? E... O interessante desse boom é justamente isso. A gente vai conseguir, estamos conseguindo lapidar, tanto dentro da indústria quanto na área de desenvolvimento, lapidar esse conhecimento de maneira que cada vez mais a IA vai fazer parte do dia a dia, seja das indústrias, seja das tomadas de decisões, seja dos desenvolvimentos, e cada vez com custo menor.
né? Hoje, a gente consegue, por exemplo, embedar conhecimento no IA com um custo muito menor do que era 2, 3 anos atrás. Nem falo 10. Nem 10, 3. 3 anos. Por quê? Porque hoje já existem técnicas para isso, né? A gente tem a técnica do Fine Tune, a técnica do RAG, que é você passa um contexto para ela quando você faz a pergunta. Ou aqueles modelos chineses do Reinforcement Learning. Exato. Que eles trouxeram no DeepSeek. Sim, né? o DeepSeek foi um ótimo exemplo que eles provaram que você consegue treinar um modelo com um custo muito abaixo, né? Esse foi a grande diferencial do DeepSeek, foi justamente isso, dele conseguir mostrar pra gente que, eu consigo ajustar modelos tendo um custo muito menor. E, como eu estava falando das técnicas, existem hoje, não sei se você já ouviu falar sobre um conceito, por exemplo, um portal chamado Hugging Face. Não. Tá. Não conheço. Esse portal o GitHub, você conhece? Sim. Tá. O GitHub o Hugging Face é o GitHub da IA. Ou seja, se você quer um modelo hoje de segurança da informação, vai analisar logs de uma aplicação. Lá, tudo open lá. Tudo open. Eu quero treinar o meu modelo. Lá você vai encontrar datasets para treinar o seu modelo. Eu quero um modelo já treinado de segurança da informação, que esse exemplo, já tem modelo treinado com log que teve ataque, log que não teve ataque, ele identificar se o comportamento está certo ou não de uma determinada rede. Eu quero criar por exemplo, eu criei uma aplicação que chama Fale com o Dr. Aldo, que eu treinei, passei as minhas informações. Eu tenho um blog pessoal e eu passei as informações do meu blog e criei e coloquei lá dentro do Hugging Face, que se a pessoa chega lá e conversa com quem é você? Ele fala, sou professor, doutor Aldo, formado e tal. E eu percebo o seguinte, essas facilidades, como eu disse, dele ser um exemplo de um GitHub, permite que não só grandes empresas como era antes, a Meta, o Google, poder trabalhar, poder treinar modelos, como os usuários finais. Então, o cara hoje ele pode começar uma startup do zero, treinando o modelo dele para uma coisa específica, resolvendo um problema específico que ele identifica na sociedade, ou identifica dentro da área do desenvolvimento. Tá? Então, a IA hoje ela está mais democrática nesse sentido. Sim. Tem até, quando a gente vai falar de indústria, e aí é um setor que eu tenho um pouquinho de conhecimento, de quando você vai trabalhar com microprocessamentos de poucos CUs, né, lá na borda, você já tem, por exemplo, possibilidade de treinar eles. O que você começar a captar seus dados. Você vai montar a sua base de dados, mas não, e vai treinar aquele seu agente a partir desses modelos já prontos. Você não precisa fazer a coisa do zero ou contratar uma empresa de treinar, porque abriu-se o mercado também, né, de treinadores de IA. Sim, isso se chama Fine Tune. Você pega o modelo. Então, só para explicar para o pessoal o que é um Fine Tune. Eu gosto de dar um exemplo seguinte. Existe duas maneiras. Sabe quando você vai no ChatGPT, sobe um PDF e fala, me responde um determinado assunto sobre esse PDF? Isso é um conceito chamado RAG. E tem um conceito de Fine Tune. Que eu bloqueei, digamos, o conjunto de informações pelo qual ele vai pensar. Exatamente. Né? O RAG, imagina o seguinte cenário. Você tem uma aluna que vai fazer uma pergunta, que vai responder uma pergunta sobre química orgânica. Uma forma de dela responder essa pergunta é você fornecer para ela a tabela periódica. Isso é o exemplo do RAG. Toda vez que você faz a pergunta, você dá a tabela e fala, olha... em cima disso aqui que você vai responder. O que é o RAG e esse treinamento que você está falando? Eu pego a tabela periódica e falo para ela, estuda a tabela periódica e aí, lembra das conexões neurais, redes neurais? Lá na ponta, ele vai criar novas conexões, às vezes até com pesos menores, mas novas conexões que ele vai aprender sobre essa tabela. E aí, eu jogo a tabela fora e falo, beleza, agora que você aprendeu, você raciocina sobre isso. O RAG, o Fine Tune é justamente isso. Você pega o modelo, pode ser um modelo pequeno, passa informações para ele, passa dados para eles, treina esse modelo e aí tem um custo que hoje já está bem mais irrisório. E aí, a partir de uma vez treinado, você pode colocar num chip, você pode colocar num modelo, num hardware muito inferior, mas que ele tem aquele conhecimento específico que eu preciso que ele tenha. E aí sim, com esse novo conhecimento treinado, eu não preciso ficar guardando teras de informação, porque ele já tem aquele conhecimento absolvido. Você guarda o dataset lá, se futuramente você precisar fazer um reforço, né, um reinforcement, mas você basicamente não vai mais operar a partir dele, vai operar a partir da IA. Do conhecimento nas novas conexões criadas para aquele modelo. Muito legal. Isso acho que abre. É interessante de pensar isso no ponto de vista de tomada de decisão, porque, por exemplo, se eu sou um empreendedor
né? E eu tô aqui, ele tá ouvindo o nosso podcast, mas sei lá, ele tá ouvindo o guru que tá dizendo, você está fora do mercado agora, você não tá usando IA, você tá fora, e ele fica pressionado, ele acha que ele tem que usar para qualquer coisa. E você, que já está mais tempo no mercado, já viu isso acontecer? Teve isso com a nuvem também, né? A nuvem era tipo assim, você tem que vir para a nuvem. Sim. Será que você tem mesmo? Então, como que você acha que a gente vai trabalhar esses processos de decisões? Porque, como você mesmo falou, né, tá cada vez mais barato, mais fácil. Mas como encontrar um caminho, principalmente para a pessoa que está no conhecimento intermediário, que ela nem está tão fora alheia, né? Eu nem sou aquele cara que só pergunta para o ChatGPT ao invés de pesquisar no Google, né? Mas também não sou o cara que tem um conhecimento sobre uma arquitetura de agentes. Eu consigo visualizar, né, fazer aquela abstração mental. Aqui tem uma coisa assim. Qual que é o caminho para ele entender que essa tomada de decisão pode ser? Porque você trabalha diretamente com isso, né? Quando você está trabalhando com a ideia da estrutura corporativa, digamos assim, você está tomando decisões lá de aqui vale a pena usar, aqui não vale usar. Como que a sua mente funciona nisso? Então, isso, cara, é uma coisa que tem que pensar no início do projeto. Então, quando você... desde se eu for iniciar uma startup, uma organização, ou se eu for criar um projeto dentro de uma empresa, eu quero um projeto que tenha... qual que é a sua necessidade aqui? Você precisa de uma IA muito potente, né, igual um modelo de ChatGPT, que vai me entregar um poder computacional muito maior, ou eu preciso que ela faça tomadas de decisões específicas. E isso, por mais que... E eu nem falo da parte técnica, eu falo da parte do conhecimento do negócio mesmo. Se você conhece sobre o seu negócio, por exemplo, da área do podcast, você vai automatizar algum processo do seu podcast. Primeira coisa que você tem que me falar é qual é o processo que você vai automatizar. O que você precisa de conhecimento para automatizar esse processo. Uma vez que você decidiu isso, aí a gente passa para a parte técnica. Isso é um ponto muito bom, porque cresce muito, assim, ChatGPT, me responda para eu começar a fazer. Mas se você não conhece o seu processo, não é o ChatGPT que vai conhecer. Exatamente. Ele vai ter uma ideia rasa sobre um tipo de processo baseado naquele algoritmo que você colocou lá, que é aquela palavra, e ele vai te entregar. Essa parte de conhecer o processo para a partir dele construir uma automação, isso nunca vai sair da nossa mão, né? Sim, isso é humano. Essa é a parte humana. Um exemplo que a gente teve recente foi a gente queria automatizar processo de OKR, né, de metas, enfim. É um processo completamente humano. Por quê? Como que você vai definir uma meta que você vai fazer? Você pode... E a nossa ideia era trazer para a IA de olhar quais são as diretrizes, enfim, quais são os objetivos da organização, né? E baseado nisso, quais as metas eu posso colocar para que ajude a organização a chegar naquele ponto. Mas você entende que tudo isso é humano. Eu nem estou falando de técnica de IA. Sim. Definido isso, aí sim, a gente vai usar um agente com determinada técnica, com determinado modelo de aprendizado, com modelo de LLM. E aí, a partir daí sim, eu penso no desenvolvimento. Mas todo o processo antes, o processo tem que estar desenhado de onde que vai vir o conhecimento, quem que vai fazer essa tomada de decisão, quem que vai, inclusive, não só o desenvolvimento, mas quem que vai validar se isso está realmente legal, né? Quem que tem o conhecimento capaz de, uma vez automatizado esse processo está legal? O resultado final é o que a gente esperava? Vocês já desenvolveram algum tipo de métrica para avaliar isso? Até pensando, porque fala muito, e aí a gente, e eu estou tentando criar aqui no nosso papo, uma base bem técnica, aproveitando esse conhecimento. Mas quando a gente sai da base técnica e começa a falar muito sobre os achismos da gestão, né? O cara diz, não, eu vou implementar IA porque eu vou economizar. Só que ele não tem nenhuma base pela qual ele vai entender o que significa essa economia que ele está fazendo. Vocês já conseguiram desenvolver algum tipo de métrica, alguma estrutura para poder fazer esse tipo de análise, né, com a implementação de agentes? Sim. Existe hoje lá algumas iniciativas que a gente está trabalhando, sem entrar muito nos detalhes, mas, por exemplo, existe um processo de TR, né, processo de compra, que esse processo ele requer horas humanas muito grande, porque, por exemplo, se você vai comprar um determinado produto ou um determinado software, enfim, fazer algum tipo de contratação,
existe um estudo que você tem que fazer, tudo isso. Levantamento de orçamento, Exato. análise de comparativa de oferta, porque as ofertas são diferentes, múltiplas, não oferecem tudo a mesma coisa. Qual que era a nossa ideia? Otimizar esse processo com IA. E aí a IA no final vai te entregar o documento pronto para você revisar. Em vez de você pensar desde o início, na hora de trabalho daquele colaborador que vai ficar dedicado nisso, a hora ele ter uma dedicação muito mais em revisar e concentrar naquilo que ele é bom. E não no processo de, qual que é a introdução para esse documento? Eu vou pensar na escrita mesmo, né? Sim. Vou até dar um outro exemplo, nem tanto da indústria, mas é um caso pessoal, que é, eu sou professor universitário. E o que tem muito na universidade? Artigos científicos. Sim. Eu criei um modelo e treinei fiz ajustes no modelo, não foi realmente um treinamento, mas foi ajustes no modelo. Fez o tuning, que Isso. você falou, né? Que para ajudar o aluno a escrever artigo científico. Então, o que é a minha ideia? O aluno vai lá e quer escrever um artigo científico sobre computação em nuvem. Ele vai lá e fala, eu quero falar sobre computação em nuvem, especificamente sobre criação de máquinas virtuais otimizadas para uma determinada aplicação. Qual que era o processo inicial do aluno? E geralmente eu falo isso por experiência própria. Você tem a trava no início. Como é que é a introdução? Como é que eu começo a falar sobre isso? Hoje eles já estão até pedindo pro ChatGPT. Exatamente. E já sabendo disso, hoje o professor que fala, eu passo atividade e o aluno não vai usar. Ele está se negando, ele está tampando o sol com a peneira. Eu trouxe a IA para o meu dia a dia, enquanto professor. Eu fiz o modelo e falei, olha pessoal, esse modelo aqui você vai colocar, ele vai te dar a estrutura do artigo pronta. Só que dentro dessa estrutura, ele não tem metodologia. Por que isso? Porque isso é humano. O aluno que tem que falar qual foi a metodologia que ele usou, resultados dele, como foi o desenvolvimento dele. Mas eu corto o caminho para o aluno focar naquilo que ele é bom. Porque às vezes o aluno tem dificuldade na escrita, por exemplo, mas ele é muito bom desenvolvendo e tendo resultado. Sim. A nossa ideia, e voltando um pouquinho para a indústria, é justamente isso. Não é, eu vou trazer a IA para dentro da nossa organização para substituir o humano. É muito mais potencializar. Trazer a IA para tirar dele aquela tarefa que era repetitiva, e geralmente isso a gente consegue automatizar, e deixar ele ser bom no que ele é bom. Né? Ele focar naquilo que é humano e naquilo que o conhecimento que ele traz, a bagagem humana dele, a experiência profissional, realmente vai ter um ganho, vai ter uma agregação. Então, lá a gente tem mais esse sentido. Existem outras lá, mas eu acho que não convém falar agora, mas é muito mais nesse sentido de, esse processo hoje, com horas humanas, né, com horas do colaborador, se eu diminuir isso pela metade e o colaborador poder se dedicar numa outra tarefa que requer muito mais concentração e conhecimento, qual é a diferença de custo? Aqui, o colaborador teria o salário dele. Aqui, o custo muito menor para a IA fazer isso de maneira automatizada. Entendi. E até pegando o seu segundo exemplo da educação, né, ainda se tem muito recorte errado, eu acho, de como usar a educação. Você fala, vou usar na educação, significa vou parar de pensar e só usar a inteligência artificial. Sim. Mas como você falou, você não está, digamos assim, só jogando joga uma granada na sala e deixa as pessoas aprenderem como é que se usa, então provavelmente elas vão explodir, né? Sim. Porque sem orientação, mas você fez um recorte, você treinou um modelo específico, você tem uma estrutura, e eu acho que esse pensamento estruturado sobre IA é o que mais faz diferença na hora de adotar para praticamente qualquer coisa. E nesse tempo que eu tenho feito podcast, eu vejo que cada vez mais quem eu entrevisto fala isso, cara, se você não pensar antes, o seu resultado vai ser esse mesmo que vira meme na internet, né? De, olha essa IA aí que só enlouquece. Precisa ter uma estrutura prévia, né? Exatamente. Isso é principalmente na educação, tá? Isso é um cuidado que para todos, para professores, para alunos, e eu falo isso com os alunos. Duas coisas que eu sempre falo. Primeira coisa que a galera fica com medo. A IA vai me substituir? A IA vai substituir o que eu faço? Pensa você, antes de você responder essa pergunta, pensa. Tudo que você vai fazer, você joga na IA, ela gera a resposta, você copia e devolve. Ela já não te substituiu? Ela já não está fazendo o seu trabalho? Isso é muito crítico. Até se o nível do seu trabalho... Eu, na minha empresa, eu falo isso. O nível de trabalho que a gente entrega é esse que a IA genérica, o ChatGPT entrega? Se não precisa mais da gente. Sim. Se for esse o nível que a gente quer entregar. Porque sempre tem um detalhe, uma falta de contexto, porque ela não tem, né? E aí, o próprio ChatGPT, vou fazer um prompt aqui de 4 linhas. Cara, o seu cérebro está fazendo um prompt de 1 milhão de linhas em um espaço muito menor, né? Sim. Tem um estudo recente que eles fizeram com alunos, que eles pegaram alunos usando IA,
outro grupo de alunos sem usar IA. E aí todos chegaram no mesmo resultado. Assim, chegaram a IA talvez até um pouquinho melhor e o outro não. Só que eles perceberam que, passado ali um tempo, uma semana, quando eles voltam com esses alunos, o que usou IA não lembra nada daquele trabalho. E o grupo que não fez, que fez sem a IA, tem muito mais desse conhecimento. Sabendo disso, qual foi uma técnica que eu fiz aí, voltando para a sala de aula? Eu falo com os eu não proíbo meus alunos de usar o ChatGPT. Eu ensino eles, pessoal, em vez de você falar, faça essa questão para mim, por exemplo, as minhas disciplinas são de desenvolvimento, algoritmos, sim, Java, enfim. Em vez de você falar para ele, faça esse código, fala para ele, me explica como fazer esse código sem me mostrar o código. Aí sim, porque você às vezes vai estar travado ali, mas ela vai te orientar como chegar naquele resultado, tá? Sim. Beleza, mas eu estou assumindo que o aluno vai ter essa boa vontade. Claro. Vamos imaginar que talvez ele não faça isso. A minha prova hoje é no papel. Ele pode até usar IA, mas quando ele for validar esse conhecimento... Tem que estar lá no learning dele. No learning dele. Tem que ter feito o fine tuning na cabeça. Isso. E isso, para mim, hoje isso é muito mais difícil. Porque claro, agora eu tenho que corrigir. Outro exemplo. Projetos que os alunos entregavam antes. Eu olhava e corrigia código. Então o aluno subiu ele tem que fazer um projeto assim. Ele me manda o código, eu corrijo o código, ele faz uma apresentação. Hoje, você acha que faz sentido eu corrigir o código? Não faz. Porque, no geral... Não existe, eu pego. Ninguém... E eu pego. Já era um copia e cola do KPI. A diferença é que agora eu não vou lá e seleciono, né? E ela traz o código automático. Um detalhe disso, eu nunca peguei projeto mais erro em código. Nunca, os códigos, assim, de 2023 pra cá, de forma mágica, todos os códigos ficaram perfeitos. Não teve mais nenhum erro. Por que será, né? Quem tá gerando esse código. E aí, só que eu mudei a minha estratégia. Eu divido o projeto em etapas. O aluno, eu faço entrevista com o aluno, então eu falo, olha, me explica esse trecho aqui. Você pode até usar IA, mas você tem que entender o que ela está fazendo. E no final, ele tem que fazer uma apresentação sobre aquele projeto, me explicar como aquele código funciona, a regra de negócio implementada, tudo ali dentro. Então, o que eu fiz foi não tirar a IA, que eu sei que hoje é dar murro em ponta de faca eu falar que eu né, vou tirar. Eles vão usar de qualquer maneira. É mudar a minha estratégia. E isso tanto no trabalho, quanto enquanto professor, de mudar a minha estratégia de avaliação do aluno, de conhecimento do aluno, né, de como ele vai aprender aquele conhecimento, até aquela informação. E eu assim, entre altos e baixos, eu acho que a gente está tendo bons resultados com isso, sabe? Muito legal. Legal ver essa perspectiva assim, num assunto que ainda é tão tabu, né? Educação com inteligência artificial, não adianta, tem que implicar um pouco de human learning no processo, senão não adianta nada, né? Exatamente. A gente fica só no automático. Aldo, nosso papo está muito bom, o tempo escorreu por entre os dedos, mas a gente sempre tem uma segunda tradição aqui no podcast, é que antes da gente partir para o encerramento, eu sempre peço para a pessoa, nossa convidada, trazer uma dica cultural, algo que você carrega. Eu vi que você chegou de mochila aqui. Sim. Toda a galera da tecnologia anda de mochila, que você carrega na sua mochila, mas pode ser uma mochila abstrata, não Sim. precisa ser uma mochila, digamos, específica, né? Que uma dica de livro, de filme, documentário, uma série, que você acha que vai enriquecer as pessoas, né, do tema que a gente comentou aqui, né? Sobre indústria e muita gente. Ou se você quiser também sair do tema, é com você. Eu quero o top of mind do que tiver para você aí no seu Human Learning aí, que você puder indicar para a nossa audiência. Cara, trazendo um pouquinho então para esse nosso papo, hoje eu acho que um dos meus principais uso do meu tempo é ouvindo podcast. Acho que a sua audiência aqui já deve estar mais familiarizada, mas existem muitos podcasts bons que a pessoa pode trazer, né? Existe o podcast da Alura, que é o IA sobre controle, que é muito bom, cara. Eles falam tanto da parte superficial, entrevistando superficial, que eu digo, sem entrar tanto na parte técnica, quanto entrando na parte técnica. Então, eles conseguem nivelar bem o nível. E eles falam de novidades. O que está surgindo de área de IA, na geração de imagem, de vídeo, enfim. É um dos que eu mais ouço hoje, tá? Tem outro podcast que, inclusive, eu já até participei dele, que é o IA Todo Dia também. E aí esse não entra muito na parte técnica, mas ele fala muito sobre o uso de IA no dia a dia. A pessoa que quer utilizar ela dentro da empresa, quer utilizar ela dentro da organização, também é muito bom, tá? Eu uso bastante. Eu estou lendo um livro agora recente, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é IA dentro da sala de aula.
Eu realmente não lembro o nome do autor, mas na Amazon tem. Então se coloca pode lá, procurar na IA Amazon, dentro da sala de aula, que é muito bom. Ele também não é técnico, então, por exemplo, se algum professor, algum educador tiver interesse, é bom, dá para você ler sem precisar, eu preciso de entender como é que faz o machine learning. Não. Dá para você entender e como você vai utilizar isso no seu dia a dia, tá? Eu acho que são mais isso. Filme. O meu filme favorito, eu tenho 2. Tá ótimo, isso que cheio de dica. Que é A Rede Social, lá, Sim. é um filme antigo, e o outro é Piratas do Vale do Silício. Que são 2 filmes da área de tecnologia, são meus favoritos. Eu acho que eu já devo ter assistido eles, sei lá, umas 100 vezes, pelo menos. Legal, filme de cabeceira. Meu filme conforto. Filme conforto. Aldo, queria agradecer demais a tua presença aqui, né? Foi um papo muito bacana, muito enriquecedor. E para a galera que quiser acompanhar mais do teu trabalho, eu não sei se você é uma pessoa de rede social, se você quiser deixar um link para a galera se conectar, como que seria para poder trocar uma ideia com você? Tá, no LinkedIn, só procurar, acho que Aldo Mendes já me encontra. No Instagram, Professor Aldo Henrique. Aí, acha lá, acho que é tranquilo para me encontrar. Fica então a dica, professor Aldo Henrique. Isso. E tem meu blog, aldohenrique.com.br. Aí no meu blog... Os blogs não morreram. Não. No meu blog eu tenho essa IA que eu falei do gerar artigo, que tá lá Legal. público, qualquer pessoa pode acessar. Avaliar um artigo, então, você escreveu um artigo, quer avaliar se ele tá... Ok, pelo menos a estrutura básica, as informações, por exemplo, de referência, tudo isso do artigo científico, ele faz essa validação. E tem esse chat que eu falei que é o chat do professor Aldo que orienta sobre programação. Fantástico. Ótimas dicas. Te agradecer mais uma vez. Obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para conhecer nossos outros episódios aqui no feed. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. E se quiser ver esse papo em vídeo, tem o nosso canal no YouTube, onde você pode dar o like, ativar o sininho, nos tornar membro do nosso, nos seguir, né, no canal do YouTube. E compartilhar os nossos cortes, que é aquele jeito bacana de você trazer mais uma pessoa para a área da tecnologia, para conhecer o podcast. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau!